Hoje a gente vai fazer mais uma aula de inglês com músicas. Agora a gente vai estudar música do Michael Bublé, ok? Deixa eu já transferir aqui para minha lousa para a gente já colocar a mão na massa e já começar. Olha só uma pontuação aqui primeiro. O nome dele é Michael Bublé, ok? E não é muito intuitivo pronunciar esse sobrenome aqui mesmo, não. Se você assistir umas entrevistas com ele, você até encontra ele brincando da forma que as pessoas falam sobre o nome dele, tipo, chamam ele de Bubble, tipo bolha, ou então Bubble, um negócio assim, meio errado, mas é Bublé mesmo que pronuncia, Bublé. Em inglês, por padrão, não existe acento, mas nome próprio a gente não questiona, tá? Lembra disso. Nome próprio a gente não questiona. E o nome dele é esse, Michael Bublé. Qual foi a música que eu separei aqui? Someday. Someday, que significa um dia, algum dia. É uma música que eu gosto bastante. Acho que você vai gostar também. Olha só, eu vou dar uma passada primeiro geral em cima da letra da música, de uma vez, de cima a baixo. Aí a gente volta fazendo as anotações e tirando todas as dúvidas sobre o conteúdo aqui, beleza? Então, olha só, ele começa assim. I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I won't give my love away. Darling, I'm forever only yours. Ok, então essa é a letra lida de cima a baixo. Agora vamos desvendar, explorando aqui as estruturas e tudo que aparece aqui na letra da nossa música. Então ele começa falando I love seeing you happy, que significa eu amo ver você feliz. Olha só que interessante. Aqui é usado o verbo to love, que significa amar. E eu posso falar coisas como, por exemplo, I love you, you love me, coisas do tipo, só conectando a pessoa lá. Porém, você também pode falar que você ama fazer alguma coisa, você ama executar uma ação. Ou seja, depois do amar vai vir outro verbo, outra ação. Então você pode fazer isso através do ing lá no segundo verbo. Então você pode falar coisas como, por exemplo, I love studying English. Olha só, nada marqueteiro. I love studying English. Eu amo estudar inglês. Tá vendo que eu conectei a segunda ação com ing? I love seeing. Eu amo ver. I love studying. Eu amo estudar. Mais um exemplo. Eu amo jogar um esporte, por exemplo. I love playing basketball. Vai significar, nesse caso, eu amo jogar basquete. O ponto é, colocou uma segunda ação, um segundo verbo depois do love, tá conectando aqui com ing. I love seeing, amo ver. I love studying, eu amo estudar. I love playing, eu amo jogar. O que que eu amo ver? Eu amo ver você. I love seeing you. Deixa eu já até marcar o seeing aqui como nosso ver. Ver você como? Happy significa feliz. Então essa sentença, na verdade, essa frase, na verdade, é bem tranquilo de entender. I love seeing you happy. Eu amo ver você feliz. E ele segue em frente. I miss seeing that smile, que significa eu sinto falta de ver aquele sorriso. Caso a pessoa com quem ele está falando esteja na frente dele, ele também pode passar a ideia de ver esse sorriso. Por quê? O that, vamos começar falando desse that aqui que está logo no final, que eu estou traduzindo como esse sorriso. Lembrando que smile é sorriso. O that, ele aponta coisas que não estão perto do falante. Então, se é o meu sorriso, eu posso apontar para o meu sorriso e falar this smile, this smile. Dessa forma aqui, ó. Este sorriso que tá aqui comigo, tá aqui perto de mim. Já o that, ele aponta uma coisa que não tá perto de quem tá falando. Então, caso seja um sorriso que tá lá longe, nossa, aquele sorriso que você tinha lá atrás, naquela época, você pode entender aqui o that como aquele sorriso. Porém, caso ele esteja falando com a pessoa, tá na frente da pessoa, o that smile também pode ser entendido como esse sorriso que tá aí em você.
Você sorriu agora pra mim e eu falei, that smile, esse sorriso seu. O único sorriso que eu não vou apontar é o meu sorriso, porque o meu é this, algo que tá perto de mim. Perfeito? Então, olha só o que ele fala sobre that smile, esse sorriso ou aquele sorriso. Precisaria estar vendo o clipe ou estar vendo a cena para saber onde é que tá o sorriso da mulher, para saber se tá muito longe ou tá só na mulher. Mas de qualquer forma, pode entender como você preferir nessa parte. I miss seeing. Ele coloca lá no começo o verbo to miss, que significa sentir falta de alguma coisa. Na verdade, recentemente eu fiz uma aula aqui no canal mostrando a diferença de miss, lose, waste e tinha mais um verbo também, miss, lose, waste e spend. São verbos que às vezes o sentido entre eles é parecido, às vezes pode confundir, tem umas diferenças, eu mostrei tudo naquela aula. E naquela aula, que você pode assistir aqui no YouTube clicando aqui em cima, eu mostrei bem como era a diferença de miss, como o miss funcionava com essa ideia de sentir falta de alguma coisa. Alguma coisa aconteceu e hoje você sente saudade daquilo. Pode traduzir como sentir saudade. Sentir saudade. Então você cria frases como, por exemplo, I miss you. Eu sinto sua falta. Ou posso traduzir como estou com saudade de você. I miss you. Eu posso falar, por exemplo, que eu sinto saudade deste lugar. I miss this place. Sinto falta deste lugar. Deste não existe, é? Então eu vou colocar desse. Desse lugar, ok? E olha só que interessante, nessa frase, na verdade, ele também usou a ideia de um verbo e depois outro verbo. E como você conecta uma segunda ação no mês? Como você fala que sente falta de fazer uma ação, sente falta de fazer um verbo? Você coloca o segundo verbo por ing. Coloca o segundo verbo no ing. Então, se eu falo que, por exemplo, eu sinto falta de jogar basquete, I miss playing basketball. Sinto falta, sinto saudade de jogar basquete. Vamos usar a frase que apareceu lá na primeira frase da música, no primeiro verso. I miss seeing you happy. Sinto falta, sinto saudade de ver você feliz. Ok? I miss seeing that smile. Então eu sinto falta de ver esse sorriso. Então olha só. Talvez você perceba, talvez você conheça já, que alguns verbos se conectam em outro verbo com o to, como por exemplo, I want to be with you. I want to go. I want to study. Ou seja, o want, que é querer, ele conecta no próximo verbo com to. Já o miss, ele conecta no próximo verbo com ing. É o que é. O love conecta no próximo verbo com ing. É o que é. Perfeito? Então guarda isso, guarda dessa forma aqui. Se você guardar isso, conecta um segundo verbo depois do love no ing. Conecta um segundo verbo depois do miss com o ing. Pronto, você venceu essa etapa, beleza? Eu preciso que você entenda só isso que eu tô te mostrando aqui. Então vamos seguir em frente aqui. Ele começou falando, I love seeing you happy, I miss seeing that smile. Ele continua assim, it's been such a long time, que significa faz um tempão. Vou traduzir como faz um tempão. Mas olha só, o que está acontecendo aqui? Ele começa com it's been. Esse it's been, pessoal, é algo que começou e ainda está acontecendo. Então, por exemplo, faz 10 anos que eu não te vejo. Esse tempo que eu não te vejo começou lá há 10 anos e ainda está acontecendo esse tempo que eu não estou te vendo. Então, o it's been, na origem, é o it has been. Has been é uma estrutura usada para você falar de coisas que aconteceram no passado e ainda estão acontecendo. Por exemplo, eu posso falar que I've been living here, né? Eu venho vivendo aqui por tantos anos. E assim, é uma estrutura que, na verdade, é um pouco avançada, é ensinada para alunos que já têm bastante base de inglês, que é o present perfect. Se você parar para olhar o nome mesmo técnico desse fenômeno que está acontecendo aqui, é o present perfect. Porém, nessa aula aqui, eu não quero te explicar a construção do present perfect. Eu não quero te mostrar como que chega no present perfect. Eu quero te fazer entender só essa frase aqui. Se você conseguir entender essa frase aqui que eu tô te mostrando, a sua missão vai estar cumprida por aqui.
beleza? Então vamos lá. O it has been é algo que começou e ainda está acontecendo. E olha só, ele coloca aqui it has contraído. Ele transforma o it has em it's been. Então, esse it's que aparece aqui não é it is, é it has, tá? Que ele está querendo expressar que faz, né, esse tempo, porque esse tempão que a gente não se vê começou lá atrás e ainda está acontecendo. Então guarda só esse it's been com essa ideia do faz esse tempo. Olha só a continuação. A long time significa um tempo longo. Time significa simplesmente tempo. Long significa longo, um tempo longo. Eu posso definir qualquer coisa de muito tempo como long. Por exemplo, long movie é um filme longo, ou seja, é um filme que dura bastante tempo. Long play é uma peça que dura bastante tempo, é uma peça longa. Então esse long time já define como tempo longo, tempo comprido. Perfeito? E ele usa esse such aqui para poder dar uma ênfase. Olha só, por exemplo, nesse caso aqui. Eu posso falar que um amigo meu, he is a great guy. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara... ele é um cara legal. He is a great guy. Ele é um cara incrível, ele é um cara massa, legal estar perto dele. He is a great guy. Agora, eu posso enfatizar essa ideia, eu posso aumentar ainda mais o great usando um such aqui. He is such a great guy. Ele é um cara muito legal. Esse such não é que ele significa muito. Ele está só intensificando, enfatizando, aumentando a força do meu great guy. Então, se eu falo que it's been such a long time, eu tô aumentando esse tempo. Nossa, faz um tempão grande mesmo, né? É mais ênfase, mais nuance, mais força do que falar faz um tempo. Ok? Então até existe it's been a long time, it's been a long time, né? Faz muito tempo. Porém, quando eu coloco it's been such a long time, faz um tempão mesmo, faz muito tempo. Tô enfatizando ainda mais essa ideia. O meu desejo aqui com essa frase não é que você entenda como funciona o present perfect e como você saiba aplicar ele. O que eu quero nessa frase é que você entenda a ideia do it's been such a long time, que é uma frase que você pode usar para falar, nossa, faz muito tempo. Ok? Você pode até definir quando. Faz muito tempo de quê? It's been such a long time since I lived here. Faz muito tempo que eu vivi aqui, né? Que eu morei aqui. Então, entenda só essa ideia aqui. Alright? Let's move on. Então, faz muito tempo. E ele continua. And although I don't have you, que significa ir embora. Eu não tenha você, eu não te tenha, né? Olha só, ele começa com esse although, que significa uma oposição lá no começo da frase. E embora eu não te tenha, apesar de eu não te ter, I don't have you, que é o que ele coloca aqui com o to have, que significa ter. I don't have you, eu não tenho você. Although I don't have you, embora eu não tenha você. Perfeito? And although I don't have you, I know now that I need to. Eu sei agora que eu tenho que. I know now. Esse know significa saber. Mais um verbo para você aqui que você está conhecendo, que é o verbo to know, saber. I know now. Now significa agora. Nesse momento, eu sei agora que. Esse that que aparece aqui, I know now that, ele é uma conexão. Igual a gente usa o nosso que. Eu sei agora que. Tananana. I know now that. Tananana. Aí eu vou colocar qual é a ideia que eu sei agora. I need to. Pessoal, to need é precisar, necessitar, ter que alguma coisa. E eu posso falar, por exemplo, I need to go. Eu tenho que ir. Posso falar I need to stay. Eu tenho que ficar. Eu preciso ficar, eu necessito ficar. Então, o need, olha só, ele se conecta no próximo verbo com o to, tá vendo? Lá em cima você conheceu dois verbos, love e miss, que você conecta no segundo com ing. Já o
unir. Não, unir se conecta no próximo com to. É o que é. Perfeito? Então, I need to go, eu tenho que ir. I need to stay, eu tenho que ficar. I need to, eu tenho que, alguma coisa que ele vai continuar no próximo verso. Perfeito? Olha só o que ele vai continuar no próximo verso. I need to, eu tenho que, somehow make you mine. De alguma forma, fazer você minha. De alguma forma, fazer você minha. Ele começa com esse somehow, que é tipo, algum jeito, alguma forma. Tipo, preciso de alguma forma, de algum jeito, tá? Vou traduzir como esse blocão grande aqui. Make é fazer. Então, somehow make, de alguma forma, fazer você minha. Mine significa meu. Mas, Vinícius, você sempre fala nas aulas que my é meu. My é sim. My é meu, né? Por exemplo, na frase, my dog, meu cão. Ou, por exemplo, my friend, minha amiga, meu amigo, tanto faz. Por que você está falando agora que mine, nessa posição aqui, é meu, sendo que my aqui é meu? O que acontece? Quando tá lá no fim da frase, quando o meu tá no fim da frase, você usa mine. Então, por exemplo, se eu quero falar a frase isto é meu, eu não posso falar this is my. Isso não existe. Isso é meu. Não posso. Eu tenho que falar this is mine. Porque tá no fim da frase. Ponto. Tá bom? Agora, se tivesse outra coisa depois do my, aí beleza. This is my dog. Esse é o meu cachorro. Só que não tem nada aqui. This is mine. Isso é meu. Para finalizar a frase tem que ser mine. Então, somehow make you mine é fazer você minha. Porque acabou a frase aqui, não tem mais nada depois do mine. Ele tá no fim da frase, eu coloco o mine. Perfeito? Então, esse make you mine é o que está conectando aqui. Ele poderia ter falado simplesmente I need to make you mine. Eu preciso fazer você minha. Só que ele coloca o somehow. I need to somehow make you mine. Eu preciso, de alguma forma, fazer você minha. Eu tenho que, de alguma forma, fazer você minha. Aí ele segue em frente, assim, ó. And I won't lie. Significa, e eu não vou mentir. I won't lie. Olha só o que está acontecendo aqui. Esse won't é um futuro na negativa. Ele não significa não vou. Ele significa um futuro na negativa. O que é um futuro na negativa? Uma coisa que você não vai fazer. Por exemplo, I won't go. Eu não vou fazer a ação de ir. Eu não vou. Ou então, por exemplo, I won't sleep. Eu não vou dormir. No futuro, eu não vou dormir. E olha só, ele não significa vou, nem não vou. Ele é futuro. Eu posso escrever eu não dormirei, certo? Afinal, é a mesma coisa, só que eu não vou dormir e eu não dormirei. São duas coisas que são a mesma ideia escrita de duas formas diferentes. Até colocar assim, ó, eu não hei de dormir, para você ver que realmente é futuro, não importa como você está traduzindo, é futuro. Ele é a negativa de will. Se eu falasse, por exemplo, I will go, aí é o futuro de ir. Eu irei, eu vou ir não, né? Mas eu irei. I will sleep, eu vou dormir. Eu dormirei. Won't é a negativa de will. Perfeito? Won't, não vou fazer. Will, eu vou fazer. Então, não significa vou. Ele significa futuro. And I won't lie. Eu não vou mentir. To lie é mentir. Falar mentiras, tá? Só para você ver aqui, uma coisa para te ajudar a lembrar. Esse é mais um motivo pelo qual eu sempre coloco verbos com to. Sabe por quê? Existe lie de mentira. This is a lie. Isso é uma mentira. Mas existe também o verbo to lie, que é mentir. Então, por isso que sempre que está na explicação aqui embaixo, abaixo da frase, eu coloco verbos com to, para você saber, ó, isso é um verbo. Porque existem palavras que são escritas da mesma forma, mas não são o verbo, não são a ação. São o nome da coisa. Lie é mentira, to lie é mentir. Love é amor, to love é amar. Stone é uma pedra. To stone é você jogar a pedra em alguém, é apedrejar. Então percebe que apedrejar. Então percebe que existe nome da coisa e a ação.
tá? Por isso que eu sempre aponto a ação aqui embaixo com to. To go, to do, to stay, to study, to be, né, que é ser. E vamos seguir em frente. And I won't lie. Eu não vou mentir. It's hard seeing you with him. É difícil ver você com ele. É difícil ver você com ele. Olha só, a gente fez uma aula recentemente do Primeiras Frases em Inglês em que eu te mostrei que você pode usar o it's para afirmar que é alguma coisa. E é o que está acontecendo aqui. It's hard. É difícil. Sem segredos aqui. A palavra hard significa difícil. O it's afirma que é aquilo. O que é difícil? Seeing you with him. Olha só o que está acontecendo aqui de primeira. Sempre que eu vou falar que é difícil fazer alguma coisa, eu posso colocar que é hard e a aproximação com ing. Por exemplo, it's hard waking up early. É difícil acordar cedo. It's hard studying Chinese. É difícil estudar chinês. Mas uma curiosidade para você. O it's hard, it's easy, que é fácil, né? Ao contrário de it's hard, são expressões que você pode conectar também com o to. Então, tanto falar it's hard waking up early e falar it's hard to wake up early, aí você tira o ing. Ou então, it's hard studying Chinese, ou falar it's hard to study Chinese, as duas opções estão valendo. Então aqui, it's hard seeing you, é difícil ver você, e it's hard to see you também estaria valendo, tá bom? Então, algumas construções você vai perceber que existe uma forma e a outra forma. Vai de região do inglês, vai de preferência do falante, vai de tendência de uso, mas, no caso, existe mesmo as duas formas para esse it's hard, it's easy, ok? Até consigo lembrar de outras músicas que falava it's hard to believe, por exemplo. Hard to e conecta na ação. It's hard seeing you, é difícil ver você. With, com, vou colocar outra cor aqui para diferenciar. With him, com ele. Vinícius, ele não é he, dessa forma aqui, ó. With he. Pois é, ele é he. Por que coloquei aqui with him? Porque depois de palavras como for, to, from, of, by, depois de palavras assim, que são as preposições, conhece as preposições? São essas palavrinhas usadas para conectar ideias. Algumas preposições do inglês aqui para você conhecer. To, for, from, by, of, on e assim por diante. São essas palavrinhas que a gente usa para conectar palavras. Depois dessas palavras aqui, eu tenho que usar outras pessoas. Eu não posso usar, por exemplo, with I. Eu tenho que falar with me. Conhece me? É pelo mesmo motivo que a gente não fala assim, cara, brinca com eu. Não é brinca com eu, é brinca comigo. A gente muda, às vezes, as pessoas, dependendo da posição da frase. Em inglês é a mesma coisa. Para quem conhece já as pessoas recebendo ações, quem conhece já as pessoas como objetos, entender isso aqui é bem tranquilo. Caso você não conheça, tá tudo bem. Só aceita que with him é com ele, não posso falar with he. Aceitou isso? Show de bola. Então, por que it's hard to see you with him? Por que é difícil te ver com ele? Because I know he can't hold you like I can. Porque eu sei que ele não pode te abraçar como eu posso. Olha só que interessante, eu acho que já é a segunda vez que a gente faz uma aula de inglês com música e aparece o hold com o sentido de abraçar. Ele começa dando uma explicação, because é o nosso porquê de resposta, é aquele porquê junto, tá? Porque dando a explicação da coisa. Porém, na língua falada, because é muitas vezes contraído para simplesmente cause, dessa forma aqui. Às vezes colocam uma apóstrofe aqui no começo, às vezes não colocam essa apóstrofe, mas o ponto é, foi contraído. Por isso que na letra da música tá aqui, ó, cause. É a mesma coisa. Cause I know, porque eu sei. O que eu sei? He can't hold you like I can. He can't hold you. O can't, pessoal, indica que você não consegue fazer uma coisa. Não consegue fazer. Então, por exemplo, I can't sleep. Está acordado ainda? Por quê? I can't sleep. Não consigo dormir. He can't sleep. Ele não consegue dormir. Pode valer para todas as pessoas.
E o que aparece nessa frase é he can't hold you. O hold, pessoal, ele é literalmente segurar alguma coisa. Could you hold this for me, please? Você pode segurar isso para mim, por favor? Então, literalmente é segurar. Mas em língua poética, quando você está falando nessa linguagem mais poética, de música, você pode entender que hold é você segurar alguém nos braços ou abraçar, simplesmente abraçar, tá? Segurar alguém nos braços. Ele não consegue, ele não pode te abraçar. É o que acontece nesse bloco aqui, ó. He can't hold you. Ele não pode te abraçar, ele não consegue te abraçar. Ele não tem a capacidade de te abraçar. Ele não tem a organização intracromossomial específica para te abraçar. Pode traduzir como você quiser. Like I can. Como eu posso. Como eu posso. Esse like I can é como eu posso, como eu consigo, como eu tenho a capacidade. Tô fazendo uma comparação do jeito que eu posso. Ele não consegue te abraçar do jeito que eu consigo. Esse like é a comparação, não é aquele like de gostar, tá bom? É igual o nosso como de você é como eu, ou o como de comer, eu como vegetais. São duas palavras escritas da mesma forma, mas são usadas em posição da frase diferente. Então, a posição da frase te indica se é um ou se é outro. Like I can é como eu posso. Não tem como você gostar ali de jeito nenhum, tá bom? E olha só que interessante. Nessa mesma frase, apareceu o can't na negativa e can positivo. I can go, eu consigo ir. I can't go, eu não consigo ir. Tá bom? Então, nessa mesma frase, a gente encontrou os dois can, o can na positiva, indicando que você consegue, e o can na negativa, indicando que você não consegue. E agora eu vou te dar uma dica bônus nessa parte do can, para te ajudar a diferenciar quando que a pessoa pronuncia um ou quando que ela pronuncia outro. Olha só. Na frase, por exemplo, I can go, vou colocar I can go mesmo, porque é bem curtinho. I can go significa eu consigo ir, eu posso ir, vou colocar eu posso. Significa que você tem a capacidade, a forma como você vai traduzir não importa. Agora eu vou colocar I can't go, dessa forma aqui. Muitas vezes a pronúncia de can e can't, assim, é muito parecida a pronúncia desse com esse. Mesmo que tenha um Q aqui, mesmo que tenha um T aqui, I can't, que a gente espera que, pelo amor de Deus, pronuncie esse T para saber que é negativa. Muitas vezes o T não é pronunciado. I can't go. Muitas vezes a pessoa vai falar simplesmente I can't go. E você pensa, cara, ele não falou o T, como é que eu vou saber se é um ou se é outra? Muitas vezes o contexto não é o suficiente para você saber se é um ou se é outro, porque se você pergunta, e aí, cara, você consegue fazer? A resposta dele pode ser sim ou não, então só o contexto não vai te mostrar se é um ou se é outro. Tá na nuance da frase. Aqui é onde você coloca a força da frase, caso seja na positiva, caso você está falando que você consegue fazer aquilo, e aqui é onde você põe a nuance da frase, caso seja na negativa, indicando que você não pode fazer aquilo. Eu vou pronunciar can e can't da mesma forma, como can. Agora, olha só a diferença de pronúncia da frase inteira. I can go. I can go. I can't go. I can't go. Pegou a diferença? I can go. I can't go. I can go. I can't go. Percebe que quando é negativa a pronúncia vai mais forte no can? Isso te mostra que tá na negativa, mesmo que você não ouça o T? Esse é um truque legal. Percebe isso assistindo série, assistindo filme. Você vai perceber que caso esteja na positiva, a pessoa vai colocar a força na ação. Caso esteja na negativa, vai colocar a força no can't. Perfeito? Claro que caso você esteja assistindo filme britânico, por exemplo, aí a pronúncia do can't é bem forte, bem característica. I can't do that. Eles são bem enfáticos na hora de pronunciar esse can't. Porém, no geral, filmes americanos são menos destacantes assim do can't, né? Às vezes eles misturam bem can e can't. Ok, let's move on. Então nessa parte ele termina a rampa pro refrão. Ele fala assim: It's hard seeing you with him, because I know he can't hold you like I can. É difícil te ver com ele, porque eu sei que ele não pode te abraçar como eu posso. E aí ele chega no refrão. Pra gente finalizar aqui o nosso encontro, olha só.
Someday, maybe when we're old and gray. Um dia, talvez, quando formos velhos e cinzas. Não tem como traduzir isso aqui muito no pé da letra, mas olha só o que está acontecendo aqui. Someday é um dia, em algum momento do futuro. Maybe, que significa talvez. When we're old and gray. When é quando, tá bom? Esse we're que aparece aqui é we are. Ele vem de we are, que é quando nós formos, quando nós sermos, né? Só que a gente não fala sermos em português, a gente fala formos. Então tem que mudar a tradução. We are, ele foi contraído para we're, tá bom? Ups, aqui tem que ser um apóstrofe. Ele foi contraído para we're. We're old and gray significa nós somos velhos e cinzas, literalmente. Mas olha só, isso aqui é poesia. Isso aqui você não pode entender ao pé da letra. O que é ser cinza? Significa que você tá velho, tá grisalho, tá com cabelo cinza. Então, na verdade, eu posso traduzir old and gray simplesmente quando formos velhos. Tá bom? Old and gray. Velho e cinza, de certa forma. Velhos e grisalhos, talvez. Talvez velhos e grisalhos seria uma boa tradução para isso. Mas só entende essa ideia que eles envelheceram. Então, someday, maybe, when we're old and gray, um dia, talvez, quando nós formos velhos e grisalhos, we could be in love once more. A gente pudesse, talvez, nesse momento, quando a gente for velho, a gente possa estar apaixonado mais uma vez. A gente poderia se apaixonar mais uma vez. Eu não sei se a palavra certa para o português, nesse caso gramatical, é a gente pudesse, ou a gente poderia, a gente poderá. Acho que a gente poderia, tá bom. We could be significa a gente poderia fazer aquilo. O could, ele levanta uma situação hipotética e fala, poderia ser que seria assim. Por exemplo, eu poderia jogar basquete se eu fosse mais alto. I could play basketball if I were taller. Ou seja, se eu fosse mais alto, eu poderia, hipoteticamente. Tô levantando uma possibilidade aqui que não necessariamente é de verdade. Então, quando a gente ficar velho, talvez, a gente poderia se apaixonar de novo, né? Talvez pudesse, ficasse melhor traduzido. Mas aí é questão do português. Se você entendeu o inglês da coisa que eu tô levantando, isso que importa. O que é to be in love, que aparece aqui logo em seguida? To be in love significa estar apaixonado. Quando um casal está in love, o casal está apaixonado. E eu posso conjugar esse to be para todas as pessoas do to be. I am, you are, he is, she is. I am in love. Estou apaixonado. You are in love. Você está apaixonado. Então o que ele fala aqui, we could be in love, nós poderíamos nos apaixonar. Tá falando de nós. Por que ele tá be mesmo, na forma padrão? Porque depois de could, a ação sempre tem que vir na forma padrão. We could go, a gente pudesse ir. We could try, a gente poderia tentar. We could be in love, poderíamos estar apaixonados, estar em amor, tá? Once more significa uma vez mais, porque esse once é uma palavra só que significa uma vez. Ok? Por exemplo, I'm only gonna tell you once. Eu só vou te falar uma vez. Esse once expressa só uma vez. Ok? Então, once more é uma vez mais. O more significa mais. Então, olha só. Tem que ter a frase inteira, tem que ter o contexto inteiro com todas as frases para fazer sentido. Someday, maybe, when we're old and gray, um dia, talvez, quando formos velhos e grisalhos, we could be in love once more. A gente poderia se apaixonar de novo. Till then, I won't give my love away. Significa, até lá, não vou give my love away, na ideia de deixar meu amor pra lá. No sentido de eu não vou abrir mão do meu amor, eu não vou largar esse amor. Eu vou chegar lá pra você ver o que tá acontecendo aqui. Esse till, ele significa até algum momento. Talvez você conheça o until, tá? Mas existe o till também, que ele é só mais informal, também tá valendo. Till then, o then, ele remete a algum momento que você já conhece na história. Qual é o momento que a gente tá falando? O momento lá no futuro, quando a gente for velho. Então, até este momento, até chegar essa hora aqui que a gente tá falando, aqui eu tô traduzindo como lá, mas o then não é lá. O then é um momento
que a gente já conhece aqui na conversa sobre o qual a gente está falando, tá? Então, till then, até este momento, I won't, eu não vou, você já aprendeu que won't é uma coisa que você não vai fazer no futuro, give my love away. Quando você fala give away, é você literalmente dar uma coisa para longe, você abrir mão de alguma coisa, você deixar uma coisa para lá, você abriu mão daquilo, give away, você abre mão daquilo. Give my love away, então é deixar o meu amor para lá. É você abrir mão do seu amor. Eu não vou largar essa ideia aqui de que eu amo você. É mais ou menos isso. Então, até o ponto da gente ficar velho, não vou abrir mão desse amor. Não vou deixar meu amor para lá. E ele finaliza, Darling, I'm forever only yours. Querida, sou para sempre só seu, né? Ele, na verdade, ele tá cantando com a menina lá, então é ele falando sou sempre só seu. Darling significa querido, querida. É uma forma carinhosa de você chamar alguém. Entre família é muito comum, mãe e filho, pai e filho, chamar darling, chamar de querida. I am, eu sou, forever, para sempre, para todo sempre. Only yours, apenas seu. Esse only significa somente, apenas, nada mais que yours. Talvez você conheça a palavra your, que significa algo que é seu, que é de você. Por exemplo, your phone, seu telefone. Your address, seu endereço. Só que, lembra que o my, que é meu, quando tá no fim da frase, tem que ser mine. Não pode ser mine no fim da frase, tem que ser mine. Your é a mesma coisa. Apareceu no fim da frase, não fala your. Fala yours, com um S. Então, por exemplo, se eu falo que that is yours, tô falando, ó, essa coisa é sua. Isso é seu. Percebe? Tá no fim da frase, não posso falar that is your. Tem que falar that is yours. Alright? Darling, I'm forever only yours. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se o pessoal tá vivo aqui. Abandonar seria uma boa? Poderia ser uma boa lá no giveaway, né? Poderia ser uma boa sim. O could é auxiliar, né? Por isso não se conjugou. O could é o que a gente chama de modal. Os modais servem para ele dar uma característica a mais sobre o verbo. Por exemplo, I study é eu estudo. I can study, eu consigo estudar, eu posso estudar. Então, os modais, o can é um deles, serve para você dar uma característica a mais sobre o seu verbo. I will study, eu vou estudar. Agora eu dei a característica de futuro para o meu verbo. O could, mesma coisa. I could study, eu poderia estudar, tá? You keep loving me é o caso de conexão com o ing, é sim, Emily. You keep loving me. Você conecta o segundo verbo depois do keep com o ing. So, you keep following me. Stop following me. Você continua me seguindo. Você fica aí me seguindo. You keep doing that. Tá bom? Stop, mesma coisa. Stop following me. Para de me seguir. Não tem problema também não. Alright? Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I won't give my love away. Darling, I'm forever only yours. Ok. Então essa é por cima de Someday. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tô a 1 km do teclado, porque eu tô a 1 km do computador, porque eu tô com um negócio aqui na minha frente. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante,
para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.